Oiê, eu vim falar sobre Edward Jenner, que é creditado como o criador, né, de uma das primeiras vacinas, né, que era a vacina da varíola, que era uma doença extremamente contagiosa, desfigurante e mortal. Ela quase que extinguiu a população, né, quando ela estava no seu pico, né. Estima-se, né, que ela ah, tenha mais ou menos 300 a 500 milhões de pessoas que morreram com essa doença. E hoje em dia ela foi extinta graças à criação deste homem aqui. Então, nascido na Inglaterra, ele era de uma família grande, acho que ele era o oitavo filho, por aí. Ele, aos 13 anos, era ajudante de um cirurgião, então ele seguiu nessa área médica. E em 1789, ele, já com uma certa idade, ele já começou a observar, né, que pessoas que ordenhavam vacas que contraíam a versão animal da varíola, elas não ficavam doentes, né? Elas basicamente elas não, ele começou a observar que essas pessoas não contraíam a varíola humana, né? Ele começou a observar e tal. Então, em 4 de maio, ele resolveu testar, né? Ele pegou um material de uma ordenhadora que havia contraído a varíola da vaca, né? E inseriu esse material em James Phillips, que era um menino na época, e ele era saudável. E ele adoeceu, só que ele não ficou muito doente, não. Ele contraiu a varíola, só que foi uma versão muito mais branda, e ele logo se curou, né? Então, o que que aconteceu? Em 1º de julho, Edward pegou esse mesmo menino e, inseriu nele um material da varíola humana. E ele notou que o garoto não contraiu a doença, né? Ele não pegou a varíola novamente. Então, o que que se tem de conclusão? Que se infectasse as pessoas, talvez se infectasse as pessoas com o vírus que vinha da vaca, elas criariam algum tipo de imunização contra essa doença. Então ele fez mais alguns experimentos. Então ele foi à Royal Society, que é a Academia de Ciências do Reino Unido, né, apresentar lá sua pesquisa. Só que de início não foi aceita porque não faltava provas ainda. Então ele continuou, né, fazendo seus experimentos. Ele usou inclusive o próprio filho nos experimentos, né? Ele continuou tendo esses mesmos resultados, né? As pessoas que eram infectadas pelo vírus que vinha do animal não tinha uma versão mais branda da doença ou nem ficavam infectados, né? Então ele apresentou novamente sua pesquisa foi aceita. De início ela foi repudiada, né? Por causa que, bem, a pesquisa dele consistia em pegar pessoas e infectar com um vírus que vinha de um animal doente, né? Inserir material que vinha de um animal que estava doente. Então foi repudiado no início, mas com o tempo, né, lá em 1798, ele foi mais aceito e mais reconhecido também, devido ao fato que outros médicos começaram a utilizar esse método e também tiveram bons resultados positivos. Então, Edward Jenner ficou mundialmente conhecido, né? Ele ficou famoso. E
foi creditado, né, a ele, né, a invenção de uma das primeiras vacinas, a vacina da varíola, que era uma doença que naquela época foi muito problemática, ela matou muita gente, ela era a facilidade com que ocorria o contágio e a morte de pessoas era bem grande, né? Ainda mais naquela época com que a medicina não era tão tecnológica, tão evoluída, né? E até mesmo hoje em dia nós não temos relatos, né, da varíola. Ela foi uma doença que em 1980 ela foi completamente erradicada, né? Se tiver ainda alguma coisa da varíola, talvez tenha o vírus isolado em algum laboratório, né, em alguns lugares bem específicos, né? Mas contágio por ela ou pessoas com, que tenham ela não existe mais, foi totalmente erradicada, né? Graças a essa vacina, né? Que ela é a vacina que consiste em usar o vírus enfraquecido, né? O vírus que vinha da vaca, ela não, ele era um vírus mais fraco do que o que vinha, né, do humano. Então, mas ele ajudava a criar essa imunização. Então foi graças a esse cara, né, que começou a se ter vacinas, né? Eu, eu queria muito falar sobre ele, eu acho bem interessante, eu acho muito importante pessoas assim, né, que se tinha um problema e elas ajudaram a criar uma solução para esse problema. Acho muito interessante essas figuras, né? E eu pretendo trazer mais, né, sobre esse tipo de assunto e sobre essas figuras que fizeram criações tão importantes, né? Que até hoje ainda é utilizado alguns métodos, né, que começaram há muito tempo atrás, né? Então, mas com alguém tinha que iniciar, né? Enfim, por hoje é só, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até mais ver.